Muito bom dia, Vintage! Hoje é domingo de Ramos, ou seja, a igreja no mundo todo comemora a entrada de Jesus em Jerusalém. E durante 9 anos aí, todos os domingos antes da Páscoa, eu pregava para vocês sermões de Jesus entrando em Jerusalém. Aí no início do ano, nós conversamos, pessoal, vamos comemorar o domingo de Ramos esse ano. Eu disse para o pessoal, para o time, eu disse assim, eu não aguento mais falar de Jesus. Eu já falei em todos os textos dos evangelhos, Jesus entrando em Jerusalém. Eu preguei em Mateus, Marcos, Lucas, João, eu preguei em Zacarias, eu repeti os sermões. Eu não aguento mais, então eu vou seguir pregando na série de Tito, tá bom? Então hoje a gente está encerrando a série de sermões da carta de Paulo para Tito, mas hoje é domingo de Ramos. E é uma alegria muito grande. O que isso quer dizer que é domingo de Ramos? Quer dizer que domingo que vem é a Páscoa. E isso deveria ser motivo de alegria aqui na Vintage. Deixa eu explicar para você. O que é a Páscoa? A Páscoa, para os cristãos, é basicamente como o final da Copa do Mundo. É isso. É o dia mais importante do ano. É o dia mais importante do ano. Então, semana que vem vai ser brutal. Sexta-feira, nós temos aqui o culto da paixão. Nós vamos falar sobre a morte de Deus. Então, sexta-feira, Deus morre. Domingo, o título do culto, do sermão, de tudo, Jesus vence. Venha pronto para passar o domingo todo conosco, tá bom? Nós vamos ter a maior festa do mundo. Nós teremos tatuagem, Dé. O Dé vai estar tatuando as crianças. E vamos vender cigarro também, essa loucura, né? Marlboro Kids. Isso. Ó, vai ter aquele... Nós tínhamos que ressuscitar isso aqui, né? Fazer o cigarrinho de chocolate. Quem aqui pegou essa época do cigarrinho de chocolate? Melhor chocolate tipo do guarda-chuvinha também, né? Puro sebo. Mas era bom. Era puro sebo aquilo. Mas a gente era feliz. Ok? Então, pessoal, domingo, venha preparado, traga seus enzos, traga roupa para brincar. Nós vamos ter brinquedos aqui. Nós vamos ter um coelho da Páscoa, adorando a Jesus. Ok? Nós vamos ter um coelho lá embaixo. Perguntaram assim, pastor, podemos vestir uma mulher de coelhinha? Eu disse, não. Isso vai ser perigoso. Não vamos fazer isso. Eu fui pregar uma vez em um evento em São Paulo. E tava vocês conhecem aqui que era a tiazinha? Eu conheço, te liga. A irmã Suzana Alves, agora ela é crente, serve a Jesus. E eu estava no evento e ela estava falando nesse evento também. Depois dela eu ia entrar para pregar. E daí ela sumiu assim, e ela disse assim, irmãos, eu quero falar sobre as máscaras, e não sei o quê. Irmãos, eu não achei, eu ia vir com uma máscara aqui. Eu disse, não faz isso. Não faz isso. Não. Então nós vamos ter um coelho, tá bom? Nós vamos ter um coelho aqui, vai ser uma bênção, vai ser uma alegria. Então venha preparado para passar o dia conosco. O que coelho tem a ver com a Páscoa? Tem tudo a ver com a Páscoa. Já tem tudo a ver com a Páscoa. O quê? A gente bota um bichinho, um coelhinho que bota ovos, ok? Você já viu um coelho botando ovos? Cara, isso é lúdico, não seja chato, tá bom? Tá bom, então assim, o coelho foi abençoado pela morte de Cristo. Os cavalos foram abençoados pela morte. Como assim, pastor? Pessoas sendo salvas, elas se tornam melhores que os animais. Tá bom, tá a tua teologia pronta para você aí. Ok? Então, venha, traga os seus enzos, vai ser uma alegria. Então, hoje nós estamos encerrando a série de sermões em Tito. Deixa eu explicar já para vocês aqui. Segunda-feira, dia 10, eu vou entrar de férias. E vai ser uma alegria muito grande. Uma alegria muito grande. Estou há 10 anos trabalhando na Vintage e eu tirei apenas 15 dias de férias. Eu vou tirar 40 dias. 40? Sim, acho que em 10 anos eu posso fazer isso. Eu vou tirar 40 dias de férias. Depois, o que nós vamos ter? Eu saindo daqui, nós vamos ter uma série de sermões. Ofertando o meu melhor sermão. Eu cuidei de vocês. Nós teremos 5 pastores. Cadê o Michael? Não está aqui. Não tem nada da arte para mostrar para o pessoal aqui, né? Nós não combinamos isso. Não tem nada, nem um rascunhozinho. Estão sem internet? Que coisa boa, mas estão gravando. Então é o seguinte, vê se na edição consegue botar depois. Nós vamos ter a série de sermões ofertando o meu melhor sermão. Nós teremos 5 pastores convidados aqui. E eu pedi que eles viessem pregar aqui na Vintage.
E eu pedi o seguinte para eles: tá, qual é o tema? Eu disse assim: o tema é o teu melhor sermão. Aí, como assim? Eu disse, eu expliquei, todos nós, todo mundo que prega há muito tempo, quem prega, a gente sabe que tu tem aquele que, cara, quando eu prego esse aqui, fica bom pra caramba. Entendeu? Sabe o que é isso, né? Quem joga futebol tem o seu drible preferido, né? Quem cozinha tem, não, esse prato aqui, é quando chega a galera rápido aqui, eu faço esse prato. Eu conheço as armas secretas da minha esposa. A Thalita, ela tem uns 2, 3, que é caixa quando ela faz. Todo mundo tem isso. E o pregador, ele tem o seu sermão. Talvez a igreja não ache o melhor, ok? Mas são os 5 sermões que esses pastores vão estar pregando aqui para nós. Deixa eu ver se eu me lembro os pastores. O pastor Daniel Duarte. Você devia ficar feliz com isso aí, cara. Não, é manto. Já vamos abrir com o Daniel pregando, entendeu? Quando acabar isso aí, vocês nem vão... O Jack nem precisa voltar. Pode tirar mais 40 dias aí. Ok? Pastor Daniel Duarte. Depois, me ajudei. Pastor Leon. Fogo, manto. O nosso jovem Timóteo, o Alexandre. Pastor de Lajeado. Pastor Rogério da Capela Missional, que prega muito aqui de Porto Alegre. O apóstolo Paulo de Porto Alegre é o pastor Rogério. Tá? Eu falei para ele, o senhor é o apóstolo Paulo de Porto Alegre. E o pastor Gessé, da Igreja Batista, vai estar encerrando no Dia das Mães e é brutal. Prega muita Bíblia. Muita Bíblia mesmo, tá bom? Então tem para todos os gostos. Tem uns mais carismáticos, uns outros mais acadêmicos. Tem todo gosto, tá bom? É que nem Paulo, Apolo, enfim. Uma bênção, ok? E eu creio que vai ser uma bênção. E depois dessa série de sermões, ofertando meu melhor sermão, 5 semanas, nós entraremos em Atos dos Apóstolos. E vai ser brutal. É só vitória, é só glória. Só glória, tá bom? Então, pessoal, explicando para vocês. Eu preguei Ageu, falei sobre organização, sobre construção, perdão. Em Tito, eu estou falando sobre organizar. Porque basicamente esse é o tema da carta. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta, peço que vocês olhem por mim, eu estou com uma dorzinha de dente, estou fazendo um tratamento de canal, e é a primeira vez em 25 anos que eu vou pregar com dor de dente. Uma alegria. Semana passada não tinha luz, hoje é com um dentezinho machucado, tá bom? Então o que acontece? Quando Paulo escreve essa carta para Tito, basicamente ele está organizando a igreja. Essa é a ideia. Paulo, ele fala sobre como organizar a igreja. Capítulo 1, vocês se lembram? Pregar a palavra. Segundo lugar, o que a gente tinha que fazer? Levantar líderes, é o que Paulo fala. Em terceiro lugar, confrontar falsos profetas, inimigos da igreja. Ok? Paulo falou sobre isso, sobre a pregação do evangelho, levantamento de líderes, confronto aos falsos mestres. Depois, no capítulo 2, ele se volta para o seu relacionamento familiar, sobre as coisas, sobre como que a família acontece. No final do capítulo 2, ele fala sobre a graça, que foi o que eu falei para vocês ontem. E agora ele encerra aqui, falando sobre esses resultados. E o título do meu sermão, basicamente, é esse: os resultados da britadeira. Eu exemplifiquei aqui o uso da britadeira como se fosse esse instrumento que Deus usa, a graça como sendo essa britadeira. O que ocorre quando Deus utiliza essa ferramenta? É basicamente o que está aqui em Tito capítulo 3. Se nós queremos organizar uma igreja, se nós queremos um crescimento e um avanço saudável na missão, você precisa prestar atenção o que o velho apóstolo fala encerrando essa carta para o seu jovem pastor. Então, vamos lá. Quais os efeitos desse instrumento de Deus? Em primeiro lugar, uma mudança radical na vida de todos. Capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos.
Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nós tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Basicamente é o seguinte: conversão gera mudança. Conversão gera mudança. Conversão gera transformação. Deixa eu explicar um negócio aqui. Conversão é drama. É evento dramático. Pode ser gradativo, pode, mas deve ser impactante. O que Paulo está nos dizendo é que a conversão provoca uma radical mudança no seu modo de viver. Se você anda com Jesus, se Jesus transformou você, se você se diz cristão, algo impactante deve ter ocorrido na tua vida. Tem uma ilustração que eu gosto muito. Digamos que eu chegasse atrasado aqui no culto. Cheguei para pregar. E daí, Valéria, eu chego aqui e disse assim: pastor, o senhor chegou atrasado, o que aconteceu? Eu digo: Valéria, eu nem te conto. Eu vinha vindo, caminhando, e daí vem um caminhão da Coca-Cola, biarticulado. E esse caminhão veio, Aguibara, e ele, pum, me atropelou. Ele vinha a 110 km por hora, Daniel. E esse caminhão me atropelou. Daí eu me levantei e vim, e me atrasei. Faz sentido isso? Faz sentido? Faz. Por quê? Porque eu tive um encontro com o caminhão. E como que eu vou ter um encontro com algo tão potente, tão forte, e isso não vai mudar minha vida, não vai mudar meu estilo de caminhar, meu estilo de viver? A questão é que Deus é muito mais pesado e forte do que o caminhãozinho da Coca-Cola. O caminhãozinho da Coca-Cola é um amendoim no bolso de Deus. Como que nós falamos que temos um encontro com esse Deus e não temos a vida transformada? Como que nós falamos que esse Deus nos encontrou e nós não temos os pensamentos mudados, os pensamentos transformados? O que Paulo está dizendo aqui basicamente o meu papel aqui é esse, é simplificar para você. Basicamente, algo deve ter ocorrido aqui. Algo tem que ocorrer na sua vida. O que Paulo está falando do verso 1 ao verso 7 é que todo o mistério cristão está sendo relembrado. Paulo está falando sobre o amor de Deus, a salvação pela graça, o batismo, o dom do Espírito e a esperança da realização final. A conversão, ela vai mudar o meu contato com o Estado. Verso 1. A forma como eu me relaciono com o Estado muda. Ela vai mudar como eu me relaciono com o próximo. Verso 2 e verso 3. Ela vai mudar como eu me relaciono com Deus. Agora, note aqui, vamos tentar descompactar um pouquinho mais aqui. Veja, a nossa identidade e a nossa ação. No verso 3. O que nós éramos, segundo Paulo? Insensato, isso aí, muito boa. Nós éramos tolos, loucos. Pecador é isso. Ele é tolo. Em segundo, desobedientes. O que nós somos sem Cristo? Rebelde, autônomo. É isso que Paulo está falando. Nós éramos autônomos. Faz o que quer da cabeça. Terceiro, desgarrados. Ou seja, sem pastoreio, sem cuidado. Em quarto, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Nós éramos escravos de Satanás, do pecado. Nós fazíamos a sua vontade. Em quinto, nós estávamos vivendo em maldade e inveja. Pausa aqui. Eu estava conversando, eu não sei com quem, não me lembro com quem, algum irmão aqui da igreja. E eu disse o seguinte: o Brasil, ele é um dos países onde nós temos o maior número de inveja do mundo.
Você consegue identificar algumas formas de pensamento olhando para algumas consequências de pecado. Exemplo, o Brasil é um dos países onde nós temos mais assassinatos do mundo. E na Bíblia, a primeira vez que ocorre um assassinato, quando Caim mata Abel, ocorre por inveja. Você já notou que no Brasil, quando alguém tem um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de sabedoria, essas pessoas, ela é cheia? Você já notou que quando alguém fala, por exemplo, eu não falo inglês, mas quando alguém fala inglês bem, as pessoas, olha aí, ó, o que tá pensando, tá se achando? Quando alguém, eu tô gordo, mas quando alguém fica com físico bonito, ditadura da beleza, dane-se, a vida é assim. Alguém fica com físico bonito, alguém fica forte, magro, estético, estética, não parecendo um mondongo, tá bom? Não parecendo um poio, uma poia. A pessoa tá bem. O que a pessoa fala? Pra que tudo isso? Não precisa isso. Alguém começa a ganhar dinheiro. Olha aí, o que tá se achando? Cara, eu vejo que pessoas falam mal de quem usa óculos escuros. Olha, tá de óculos escuros. Pô, cara, o cara é cego. Pô, o Brasil, cara, qualquer coisa que você faça, você vai atrair invejosos. E é por isso que se mata tanto. Ou seja, você quer uma coisa que o outro tem. E você vai fazer isso, não importa. Se você tiver que matar o outro para pegar aquilo para você, você vai matar. Inveja. Vivendo em maldade e inveja. A situação da nossa mente. Nós queríamos, antes de Cristo, nós queríamos o mal aos outros. Nós não nos alegrávamos com os outros. Escuta, nós olhávamos para o próximo com uma má disposição no coração. Sabe? Quando tu olha para o outro e tu não tem uma boa disposição, tu não está disposto a entender, tu não está disposto a amar, tu não está disposto em te alegrar com a vida do outro, tu não tem disposição boa. Eu tenho ranço. Tu não é crente. Tu não é crente. Segura isso aí. Paulo está dizendo, nós olhávamos sempre com essa disposição. Em sexto, aí Paulo segue no verso 3, sendo odiado e odiando-nos uns aos outros. Ou seja, a base do relacionamento sem Cristo é o ódio. Olha isso, cara. Situação complicada. Ou seja, essa é a nossa identidade, essas são as nossas ações. Verso 4 ao verso 7, nós temos a ação de Deus, a sua salvação. Em primeiro, verso 4, nós temos a origem da salvação. Qual a origem? A sua bondade. Deus é bom. O amor de Deus, a misericórdia de Deus. Ou seja, a origem da salvação não está na gente. Não é porque tu é fofinho. Ainda que tu seja fofinho. A minha filha, a Isabela, ela vive chamando, como tu é fofinho. Quando ela quer elogiar alguém, a pessoa é fofinha para ela. Mas não é isso. A origem da nossa salvação é da bondade de Deus. Ninguém botava Deus na parede e confrontava ele. Não. Em segundo, qual a base da nossa salvação? Verso 7, a obra de Jesus. O que Jesus fez. O que o Senhor Jesus fez é a base, é aquilo que fundamenta a nossa salvação. Em terceiro, qual o meio dessa salvação? O que Deus usou? A obra do Espírito. Eu amo esse texto. Verso 5 diz o quê? Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante, olha o meio, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Ou seja, se você continua com o estilo de vida que eu citei anterior aqui, você não tem o Espírito. Você não tem o Espírito Santo. Pastor, eu tenho que ser perfeito? Não, não é que você tem que ser perfeito. Mas no mínimo você tem que ter um coração quebrantado e arrependido. Um coração quebrantado contra o pecado. Quando você peca, isso deve entristecer você. Ou seja, a justificação, grava aqui, ó. Grava aqui, tá? A justificação, ela é algo que ocorre fora de nós. Fora de nós. Essa é a nossa grande diferença dos católicos romanos.
A nossa diferença... Ah, pastor, por que tu não é católico? Por causa das imagens. Não é nada disso. A diferença de protestantismo, reforma, para o catolicismo é a doutrina da justificação. A obra de justificação para um católico, ela ocorre interna. Para um protestante, para um reformado, ela ocorre fora, extra nós. É a declaração de Deus. Deus declara. Ele bate o martelo como um juiz e diz, é justo. Você é declarado, é imputado sobre você, é colocado sobre você as obras de justiça de Cristo. Ok? É o meio da salvação. A regeneração ocorre aonde? Dentro. A regeneração é a mudança do coração, quando somos transformados em justos. Você foi declarado justo, agora você é transformado em justo. Aqui inicia-se a santificação, que é a renovação que Paulo está falando aqui. Ou seja, Paulo está falando que tudo isso é uma obra do Espírito Santo em nós. Verso 5. Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito que ele derramou, aonde? Sobre nós ricamente, ou seja, em abundância. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Ou seja, por causa da obra da cruz, o Espírito Santo pode descer sobre você. E você pode ser transformado em uma nova pessoa. Eu acho que isso aqui é motivo para a gente ficar feliz hoje. Eu não sei, você, talvez isso não alegre você, mas tranquilo, tá bom? Aí, agora no verso 7 é falado sobre o propósito da nossa salvação. O propósito da nossa salvação é que nós os tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O alvo aqui é que Deus seja glorificado por intermédio da nossa filiação. Então, desenhando para você aqui, desenhando. Justificação. Repita comigo. Vamos fazer isso aqui hoje. Justificação. Salvação da condenação do pecado. Entendeu? Quando você é justificado, você é salvo do quê? Da condenação do pecado. Santificação. Salvação do poder do pecado. Você entendeu? A justificação, você é salvo da condenação do pecado. A santificação, você é salvo do poder do pecado. E último, glorificação. Salvação da presença do pecado. Ou seja, quando Deus justifica você, Ele salva você da condenação do pecado. Quando Deus santifica você, Ele salva você do poder do pecado. E quando Deus glorificar você, Ele vai salvar você da presença do pecado. A questão é, você é justo porque foi justificado por Cristo? Então você não está mais condenado pelo seu pecado. Mas se você foi justificado, a obra de santificação deve ter começado na sua vida. Você tem que vencer o pecado. Ah, pastor, veja, eu não consigo. Temos um problema, Jimmy. Você precisa voltar para a cruz. Mas eu fiz tudo certo. Não. Você não foi ao Cordeiro de Deus. Você recorreu a um ídolo mental que você chama de Jesus e não é Jesus. Então, a ideia aqui que Paulo está lidando aqui, basicamente, deixa eu resumir tudo isso aqui agora. Nós abrimos, descompactamos, nós abrimos essa massa de pão, vamos fechar agora aqui com um recheio dentro para botar no forninho da oração. Escuta, a ideia básica aqui é a seguinte: isso é verificável na sua vida? Toda essa obra aqui que eu falei para vocês, dá para enxergar em você? Os teus colegas notam isso? Os teus vizinhos notam isso? As pessoas identificam isso em você? Talvez não com tanta clareza, mas elas notam que Deus fez uma obra na sua vida? Queremos organizar uma igreja? Queremos. Então nós precisamos de uma mudança radical na vida de todos. Nós precisamos
que você tenha tido um encontro com Cristo. Não existe esperança para cristãos denominacionais. Isso é uma desgraça. Não existe esperança nenhuma para cristãos nominais. Para pessoas que ficam, a vintage, a vintage. A vintage não é nada. 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 Aqui é tudo sobre Jesus. Sobre Jesus. E Ele é o nosso pastor. Não existe espaço aqui na nossa igreja para você viver aqui sem desejar Jesus. Não existe espaço aqui para corações duros. Esse esboço foi escrito quinta-feira. Em oração eu escrevi exatamente isso aqui, ó. Não existe espaço para corações duros. Onde estão aqueles que experimentaram tudo isso? Cadê você? Cadê você? Cadê você aqui? Ah, pastor, eu não vejo isso em mim. Te incomoda? Não, teu lugar não é aqui. Te incomoda que Cristo não está sendo gerado em você? Não, está de boa. Está tranquilo. Safe. Então, procure outra igreja. Em primeiro lugar, ou não, daqui a pouco nenhuma igreja. Procure um terreiro para você. Daqui a pouco, não procure, não perturbe outro. Deixa eles em paz. Tadinhos. Em primeiro lugar, uma mudança radical na vida de todos. Em segundo, eu quero que você dobre sua atenção. Em segundo lugar, quais os resultados? Eu pulei o verso 8 de propósito, porque ele se encaixa melhor no final do texto. Tá? Fica tranquilo aí. Quais os resultados dessa brincadeira? Um contato radical com o mundo real. A conversão, ela me conecta com o mundo real e não me aliena dele. Eu não fico alienado. Não. Verso 9. Paulo vai direto ao ponto. Tito, evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque eles são inúteis e não tem peso, não tem importância. Verso 10. Evite a pessoa que provoca, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Verso 9. Paulo está proibindo todo tipo de discussão? Não. Qual discussão que não é para ter? As tolas. Paulo está dizendo, discussão tolas, não. Existem boas discussões. Paulo se envolveu em algumas. Existem discussões tolas. O que Paulo está dizendo é, não perca tempo com o mundo dos sonhos. Havia nesse período aqui, escute isso aqui, isso aqui é louco demais. Havia nessa época alguns estudantes da lei que eles ficavam imaginando a genealogia de algumas pessoas e ficavam fazendo algumas montagens genealógicas para dizer, não, o fulano veio do fulano e viajando nisso. A teologia, ela pode se tornar uma maconha na sua vida. A teologia, ela é boa enquanto ela é focada em Deus. Enquanto o foco nela é aquilo que está revelado. Agora a teologia pode se tornar uma masturbação mental para pessoas que querem se desconectar do mundo real. Olha só, vou dizer para você, vamos dar um exemplo.
existem pessoas que acabam se idiotizando. Elas querem discutir sobre tudo. Eu vou dar um exemplo. Soteriologia. Algumas pessoas fizeram assim. Que bom. Não é teu papel. Soteriologia. O que é? Doutrina da salvação. Tá bom? O que isso muda? Arminianos e calvinistas acreditam de forma diferente. Nós temos irmãos arminianos aqui. Nós temos calvinistas aqui. A nossa igreja, no que envolve salvação, ela é reformada. Só que isso é o nosso último distintivo. Nosso primeiro distintivo, o que nós somos? Cristãos. Depois disso, nós somos o quê? Evangelicais. Depois nós somos o quê? Missionais. Depois nós somos o quê? Carismáticos. Depois nós somos o quê? Reformados. É o finalzinho. Hoje isso, atenção, quem está falando aqui é quem leu Calvino, tá? Não é um artigozinho de monergismo. Eu li. Algumas milhares de páginas de Calvino. A minha esposa leu mais Calvino que a maioria dos calvinistas de internet. Leu ali, lendo ali. Tá bom? Calvino fala mais de oração do que predestinação. A pergunta é, quando você lê Calvino, você fica, ai, a predestinação, ou você dobra o seu joelho e ora? Calvino, do lado do púlpito, ele tinha um local de oração, Charles. Ele saía para pregar, ele vinha direto de um local, o culto estava ocorrendo, e ele estava orando do lado do púlpito. Quando chegava a hora da homilia, da pregação, ele subia no local que ele ia pregar, e ele pregava de forma extemporânea, de forma espontânea. Ele não usava esboço, como outros pregadores fazem. Ele pregava no poder do Espírito. Um homem cheio do Espírito Santo. A minha pergunta é, quando você lê Calvino, se você lê também, daqui a pouco você não lê, né? Você só quer perturbar. Quando você lê Calvino, você ora? É bom. Eu quero esse tipo de reformado aqui. Esse tipo. Que joga candelabro no diabo, igual o Lutero. Que acreditam no mundo espiritual. Não gaste discussões, não gaste tempo, Jack. Não gaste tempo, pastor, líderes de GC, com o quê? Discussões intermináveis sobre soteriologia. Escatologia. O que é isso, pastor? Escatologia, doutrina das últimas coisas. Ou seja, deixados para trás. Vamos lá. Eu sou pré-milenista histórico. Eu sou pré-histórico. Eu sou vintage. Na nossa igreja, nós temos amilenistas. Pastor Daniel é um amilenista clássico. Agora está em Guaratinguetá, depois vai voltar para cá. Ele é um amilenista. O que é isso, pastor? O amilenismo, basicamente, ele diz que nós já estamos no milênio. Eu brinco com o Daniel. Eu digo, Daniel, esse milênio está estranho. Claro que é uma forma que eu vou fazer de tudo para diminuir a visão do Daniel e ele vai fazer o vice-versa comigo. Mas nós não temos uma escatologia definida na Vintage. Qual é a escatologia da Vintage? Jesus vem. Ele vai vir. Ou seja, a escatologia da Vintage é a esperança. Não gaste tempo com discussões intermináveis sobre escatologia. Não gaste tempo sobre discussões intermináveis sobre pneumatologia, doutrina do Espírito. Não vale a pena. Você gasta. Eu vou dar um exemplo. E aqui eu nem vou falar dos sensacionistas, vou falar dos pentecostais. Eu fui discutir um tempo atrás com um pentecostal na internet. Discutir não, estava conversando com ele no bate-papo. Aí ele discutindo, e ele xingando os sensacionistas, e xingando. Eu disse, cara, tu é pentecostal? Ele, sou. Aí eu perguntei para ele, tá, tu fala em línguas? Aí ele, não. Aí eu disse, cara, vai falar em línguas no teu quarto, que nem os pentecostal antigo. Tu está defendendo uma coisa que tu não experimenta. Você entende isso? Cara, não gasta tempo. Não gasta tempo sobre doutrina de governo de igreja. Governo de igreja.
Cara, vai falar com um batista. Vai falar... Pastor, como é que o senhor sabe? Eu fui batista. Quem aqui já... Não, batista, não é Lagoinha. Lagoinha é batista da Shopee. Não, eu tô falando batista. Quem aqui já foi batista? Levanta a mão. Não, batista. Aqueles que têm assembleia para votar a cor da lâmpada. Que no final do ano, os primos das pessoas voltam tudo para a igreja para votar nele. E todo final de ano é um caos. Quem aqui já foi? Batista, a clássica, ela tem um pastor só. Um pastor, não tem outros pastores. Estranho. Estranho, governo de igreja. Presbiteriano. Alguém aqui já foi? Temos as mãos. Governo de igreja. São tão amantes do governo de igreja que os caras botam presbiteriano no nome. É a mesma coisa do batista. Uma vez um amigo meu chegou para um pastor batista e disse assim: olha, por mim pode batizar até com areia. O pastor batista. Imagina, o nome da igreja é Batista. O batismo é algo importante para eles, né? O pastor olhou: o quê? Areia? Ou seja, discussões intermináveis sobre governo de igreja. E nós temos muito isso no Rio Grande do Sul. Eu fui pregar numa ordenação no Rio de Janeiro. Nós tínhamos pastores assembleanos, batistas, presbiterianos, todos juntos ordenando aquele obreiro. Pastor Rafael Ribas, eu preguei na ordenação dele lá. Uma bênção. Uma bênção. Aqui não. Não gaste tempo com discussões sobre política. Eu sei de igrejas que estão rachadas aqui no estado por causa de política. Por que nós passamos por esse período caótico e nós não tivemos nenhum arranhão aqui na nossa igreja? Por quê? Porque política continua sendo política. Porque política não se tornou algo do púlpito, ainda que a palavra deva regulamentar o que é política. Olha o que Paulo está dizendo. Evite, verso 9, discussões tolas. Evite, e aqui o meu ponto para você. Se você gasta mais tempo com um guru da internet, que não conhece o seu nome, que não pastoreia você, se você gasta mais tempo com blogs, vlogs, podcasts, você precisa ser evitado a todo custo. Discussões que não ecoam no dia a dia da vida real da igreja. A minha pergunta é: a tua teologia, ela tem um impacto na comunidade? Ela leva você a servir mais, a amar mais, a fofocar menos, a se doar mais, ou não? Evite discussões tolas, ou seja, um contato radical com o mundo real. Faça filho. Faça filho. Crie uma família. Larga a pornografia. Muitas pessoas querem discutir. Por exemplo, nós estávamos uma vez na falecida Cavalo Branco. Estava um rapaz lá. E nós começamos a confessar pecados. Uma reunião de homens, onde tem homens sem pecado. E os caras começaram a confessar pecados pesados. E tinha um cara lá. Passamos por ele: e aí, fulano? E ele: eu quero confessar que eu vejo muito eu jogo muito videogame. 6 meses depois, a mulher dele me chamou na casa dele, porque ele estava com um vídeo pornográfico da cunhada dele no computador. Mas o que ele entregou? O que ele entregou? Ele entregou que ele jogava videogame. E pensa, quais eram os livros da estante dele? As Institutas de Calvino, tudo. Só para estar na estante, não lia. Que é o pior tipo de crente. Verso 10, o que Paulo está dizendo, ele diz fazer o que com essas pessoas? O quê? Esse evitar aqui, pega qualquer comentário bíblico. Ele não é assim, deixa. Não, é disciplina, exclusão, excomunhão. Evite. A ideia é Mateus 18. Tudo que envolve igreja local tem que ser tratado à luz de Mateus 18.
Disciplina essas pessoas que causam o quê? Divisão. Qual é a divisão? A ideia aqui é a síndrome de Absalão. Vocês se lembram? Vocês já passaram por Absalão essa leitura desse ano, né? Já, né? O que Absalão fez? Ficava na porta da cidade. E ficava fazendo o quê? Não tem justiça aqui. Ah, Léo, eu queria poder julgar a tua causa. Mas o rei, né? E ele foi pervertendo o coração do povo. A pessoa que causa divisão, ela causa divisão desse jeito. Paulo está dizendo, cuidado com isso. São pessoas que carregam pessoas atrás de si. O termo aqui é airéticos, no grego. Quer dizer o quê? Herético. Escute, herege é aquele que escolhe a fé, na fé, somente o que lhe convém, esquecendo do essencial e dividindo a comunidade. Não gaste tempo com quem cria divisões. Não gaste tempo. Por quê? Isso empaca a vida de uma igreja e corrói ela por dentro. Foco no quê, então? No mundo real. Foco na realidade. O quê? O que é real? Oração é real. Jejum é real. Pregação do evangelho é real. Confissão de pecado é real. Poder do Espírito é real. Louvor é real. Transformação de vida é real. Discussão sobre escatologia não é real. A escatologia é. Discussões intermináveis sobre não é. A soteriologia é real. Por quê? Porque Jesus salva. Agora, discussões intermináveis sobre soteriologia não é real. Não é mundo real. Você vai discutir sobre assuntos para esconder os teus pecados. Escute isso aqui. Por exemplo, pastor, quantos aqui se lembram das parteiras que mentiram ali no Egito? Se lembram? Você se lembra? Qual é a pergunta que as pessoas sempre vêm quando lê esse texto? Pastor, então quer dizer que eu posso mentir? Primeiro de tudo, para. Quando que tu vai estar no Egito e um faraó vai querer pegar um Moisés e tu vai estar fazendo parto? Para. Raabe mentiu sobre os espias. Então quer dizer, para. Foco no mundo real. Não mente. Não, mas veja bem, pastor, se eu estiver na minha casa e tiver judeus escondidos debaixo do meu chão e vier um nazista, você está pensando que está onde? No filme do Tarantino? Foco no mundo real. Confesse pecados. Como está o seu coração? Como está o seu amor por Jesus? Porque o nosso coração é terrível. A teologia é algo bom. Nós pegamos isso e nós corrompemos para esconder a sujeira de nossos corações. E se você teve um contato com a graça, você vai se focar no mundo real. Foco no mundo real. Foco naquilo que a teologia toca o teu dia a dia. No que faz a diferença na tua vida, no avanço da missão. É para isso que pessoas como essas aqui, do verso 9 e do verso 10, precisam ser mantidas longe da igreja. Velho, olha isso. Pessoas dividiram igrejas no Rio Grande do Sul por causa de política. Pessoas dividiram igrejas no Sul por causa de batismo. Dividiram, cara. Por causa de ceia. Eu pergunto, com quem você tem se envolvido? O que você tem consumido na internet? Com que a tua vida tem se misturado? Você tem orado mais? Pastor, me indica coisas boas então. Eu te indico uma série de livros que você vai ler e você vai orar. Que você vai ler e Deus vai transformar a tua vida. Você vai ficar mais perto de Jesus, mais santo, mais humilde. Você tem se envolvido com pessoas que geram divisão? Gente que discute assuntos que não conectam nunca com a vida real? Que não conecta com a vida da tua família? Que não conecta com a igreja? Que não conecta com a sociedade? Venha para o mundo real. Venha para o mundo real. Bem-vindo ao mundo real.
Deixa eu dizer uma coisa, eu estava conversando aqui com os irmãos antes de começar o culto. Eu tenho um grande problema. Eu tenho vários, mas esse aqui é o maior. Eu tenho muita raiva de pessoas que me fazem perder tempo. Por quê? Porque eu tenho 40 anos. Tempo para mim é muito precioso. Quem aqui é pai? Quem aqui é pai de menina? A cada dia que eu olho as minhas filhas, eu fico apavorado. Como o tempo está passando rápido. E eu cada vez quero estar mais perto delas. E eu vejo o tamanho que a Isabel está. Eu sempre boto ela para dormir. A Thalita bota ela para dormir, mas ela sempre vem um pouquinho na nossa cama. Aí eu pego no colo e levo ela para a cama dela depois que ela dorme. E tipo, agora, quando eu pego ela no colo, eu passo pelo espelho. E ela está gigante. Passou muito rápido. E daí às vezes eu gasto tempo. Deixa eu explicar. Nós fazemos de tudo aqui na Vintage. A catequese é uma forma de mostrar quem nós somos. De abrir o peito e dizer assim, nós somos isso. É isso aqui, nós cremos nisso. E veja, muitas igrejas elas acabam falando coisas nos cursos de novos membros que elas não acreditam. Tudo que está ali a gente acredita. Tudo que está ali a gente leva a sério. Tudo que a gente colocou ali tem que ser feito daquele jeito. Ou seja, eu estou me conectando com a pessoa. Dizendo, eu vou fazer isso. E tu vai fazer isso. Fechou? E a pessoa diz, fechou. Daí vai durante a vida da igreja, ela não faz. Ou chega assim por pastor e diz assim, pastor, por que a coisa está correndo desse jeito? Raríssimas pessoas que fazem isso. Raríssimas. E está no nosso termo de aliança. Eu não quero perder tempo. Por favor, eu quero falar para você aqui. Você que está visitando a Vintage, você assim, tudo que envolve a catequese é exatamente daquele jeito. Nós não estamos falando uma coisa institucional que é de um jeito e na prática não é. Tudo que nós acreditamos está ali, é daquele jeito. Não faça os nossos homens de confiança, os nossos pastores aqui, os líderes de IGC, os demais obreiros, perder tempo com você. Eu quero me envolver com o que tem importância no mundo real. Ontem, cadê o Thiago? Mais um filho vindo aí, né, Thiago? Mundo real. Mundo real. Sorri, Thiago. Mundo real. Fazer filhos. Pregar o evangelho. Se santificar. Ontem estava ali 9 da manhã ali na pracinha, as crianças gravando o especial de Natal. De Páscoa, só para ver se está atento. Quem era o Jesus ali? Quem era o Jesus? O Gabinho. A minha filha era uma nuvem. Pra vocês verem, não tem preferência. O que a filha do pastor foi? Uma nuvem. E a minha filha era uma nuvem irada. E ela tinha que jogar um negocinho bem devagarinho. Ela jogou bravo assim, tempestade. Ou seja, foi uma loucura. Foi uma loucura. Mundo real. Mundo real. Teologia na prática. De que adianta você ir aprender grego se você não entende o que a sua mulher fala? Mundo real. Não faça nós perdermos tempo com você. Em terceiro e último. Então, em primeiro efeito da britadeira, uma mudança radical na vida de todos. Em segundo, um contato radical com o mundo real. Em terceiro e último, um estilo de vida radical. Agora volta no verso 8 comigo. Depois do 12 ao 15, encerramos. Fiel é essa palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. Esse é o foco aqui. Boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Verso 12. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Verso 14, volta para o tema. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática do quê? Boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Verso 15, todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês.
Verso 12. Paulo iria basicamente trocar o pastoreio da igreja de Creta. Ele colocou o pastor ali, Tito. Tito iria liderar os pastores. Capítulo 1, verso 5, ele diz o quê? Levante presbíteros. Vai, levanta pastores aí. E agora, no finalzinho da carta, está dizendo assim, ó, o seguinte, nós vamos trocar, nós vamos inverter. Me encontra. E eu vou enviar Ártemas. Ártemas vai assumir a igreja. Verso 13. Tito deveria levantar recursos para a viagem de Zenas, o intérprete da lei, e para Apolo. Ajuda eles, Tito. Ajuda. Levanta uma boa oferta para eles. Do verso 8 e verso 14, Paulo fala sobre um dos temas fundamentais aqui, as boas obras. Ou seja, Paulo falou sobre a salvação, o que Deus fez. Olha aqui, não perde o raciocínio. Paulo falou sobre a obra do Espírito, sobre o que Jesus fez, mas se isso ficar somente nisso, o que as pessoas vão ver? As pessoas não vão ver nada. Eu falei para você sobre justificação, santificação, glorificação, ok? Ok? Só que nós precisamos de boas obras, porque as boas obras, elas são o lado visível da salvação. João Calvino dizia que a fé que salva é a fé somente, mas essa fé nunca vem sozinha. Ela sempre vem acompanhada de boas obras. É por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Ou seja, nós precisamos experimentar a salvação na prática. Quando Paulo está se despedindo, ele recorda essa regra de ouro. Praticar o bem, ajudar de forma concreta quem está passando por necessidade. Ter fé não significa aceitar apenas mentalmente as coisas como um quadro de verdades. Essa fé os demônios têm. Os demônios acreditam em Deus. Tiago diz isso. Você não precisa discutir apologética com os demônios. Você tem os ateus, eles são piores nisso. Você vai dizer assim, não, Deus existe, os demônios. Eu sei, cara. Tamo junto. É. Os demônios sabem que Deus existe. Ah, eu tenho fé. Que fé é essa? Mas você não tem uma prática, isso não tem um compromisso com o projeto de Deus. Ou seja, você precisa ter um estilo de vida radical, não apenas ter passado por uma experiência radical de salvação, mas hoje a sua vida é focada em boas obras. Fechando. Um cristão radical é alguém que, em primeiro, fechando com a carta mesmo, Bíblia. O que ele é? É uma bênção onde ele vive. Verso 1 e verso 2. Foi isso que Paulo falou. Se relaciona bem com o Estado, se relaciona bem com o próximo, não difama as pessoas. A pergunta é, você é uma bênção? Onde você está? Você é uma bênção? Você tem sido uma bênção? Onde você está? Uma bênção para os seus filhos? Uma bênção para sua esposa? Uma bênção para o seu esposo? Você tem sido uma bênção? E segundo, um cristão radical, ele sabe muito bem quem ele era. Verso 3. Insensato, desobediente, desgarrado, escravo de todo tipo de paixões e prazeres, vivia na maldade, na inveja, era odiado e odiava uns aos outros. Você consegue olhar para trás e ver esses pecados na sua vida? Ou eles estão presentes hoje ainda em você? Um cristão radical é alguém que não possui mérito algum. Pergunto para você. Você acha que você tem mérito em alguma coisa? Você tem algum mérito na sua vida? Você tem algum mérito
de algum dom que Deus deu para você. Um cristão radical é alguém envolvido na obra de Deus. Verso 8 ao verso 11. E aqui eu pergunto para você, quem está aqui ocupado com a obra de Deus? Quem está ocupado com a obra de Deus é alguém que não tem tempo para discussões idiotas. Então, quando você vê discussões idiotas, você está desocupado. A Thalita e eu, nós estamos vendo Yellowstone. Para quem é maior de idade, veja essa série. Veja essa série. É a melhor série do mundo. Não tem. Não tem. E tem uma hora que tem uma índia. Eu vou falar mal de uma índia aqui. Ah, não pode fazer isso no Brasil. Aí tem uma índia chata pra dedéu lá, cara. E a Thalita fala assim, mas olha só essa índia aí, ó. Por que ela é chata desse jeito? A Thalita falou. Eu nunca vejo ela lavando uma louça. Olha o tamanho dessa casa. Não faz nada. Daí tu fica uma mulher chata mesmo. Não tem tempo, não faz nada. Cara, é exatamente assim. É exatamente assim. Você quer ver discussões idiotas? Vá em igrejas onde você só tem consumidores. Você tem consumidores. Tem uma coisa que eu achei fenomenal. Eu vou falar um fenômeno que ocorreu em uma igreja católica, mas se aplica muito bem aos protestantes. Eu estava vendo ontem ou antes de ontem, acho que foi o Instagram do Ícaro de Carvalho, e ele citou que fizeram uma missa na igreja lá, uma missa, essas coisas de católico, fizeram uma missa, tridentina, essas coisas. E diz que chegou lá, quem chegou lá? Só mulheres de vestido, chapéu, os rapazes com a roupa de 1950, usando terno, relógio de bolso, usando aquelas boininha. Chegaram lá, se sentaram e, cara, a igreja parecia uma igreja dos anos 50. Porque fizeram uma missa bem tradicional, né? No final, lotou demais a igreja. E eles precisavam arrumar os bancos. E o padre pediu. Precisamos de uma ajuda quando encerrou a missa. Porque nós teremos uma outra missa daqui a meia hora. Para mexer os bancos, assim, assado, sim. Todos esses rapazes, com essa estética conservadora, teológica, filosófica, e essas garotinhas, com essas roupinhas dos anos 50 de Instagram, o que eles fizeram? Saíram todos. Nenhum deles ajudou. Quem estava ajudando? Os idosos. As pessoas que congregavam ali naquela igreja. E tem sido assim, cara. No mundo protestante, tem sido exatamente assim também. Quem tem se envolvido na missão? Coisas básicas. Carregar uma cadeira. Se envolver, fazer alguma coisa. São pessoas que não estão envolvidas em discussões tolas, inúteis. Se nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito, que de fato lê e aplica a teologia na vida, nós não podemos nos envolver com discussões tolas. Chegou um rapazinho aqui pro Halisson há um tempo atrás dizia assim, fiquei sabendo que vocês são calvinistas, não sei o quê. O Halisson, né? O Halisson, depois ele veio falar comigo, Jack, o garotinho não entendeu nada, ele não conhece nossa igreja. Ele vai se dar mal aqui. Ei, boy, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar e você vai se ferir. Cadê o pessoal que ouve Racionais aqui? Eu fui agora, semana passada, naquele Classical Conversation, levar a Isabel lá, e a Thalita, a Isabel, e tava assim, aquele monte branco assim, né? E daí eu disse, Thalita, que a branquitude venceu, né? Eu falei pro Léo, eu saí de lá, eu liguei um Racionais, assim, não, para dar uma equilibrada, assim. Não, muito flautinha, para com isso. Ok, queremos uma igreja saudável, queremos organizar a igreja, queremos uma igreja cheia do Espírito, queremos uma igreja que lê, que mergulha, que avança em missão, que alcança as nações, que planta igrejas. Evite discussões tolas. Evite discussões tolas.
Se você tem se envolvido em discussões tolas, abandone esse pecado hoje. Isso é sério. Abandone esse pecado. Isso vai destruir a tua família. Isso vai destruir tua esposa. Isso vai destruir teus filhos. Isso vai destruir teu marido. Isso vai destruir a tua casa. Isso vai destruir o reino de Deus aonde você está envolvido. Isso vai impactar a igreja local. Abandone isso. Jesus, ele não perdeu tempo com quem o tentava o distrair da cruz. Jesus não perdeu tempo. Ele veio para quê? Encerrando. Jesus veio para quê? Para pregar o reino de Deus, para morrer na cruz do Calvário. Então ele veio e fez o que Deus tinha mandado ele fazer. Ele fazia o que Deus o tinha chamado para fazer. Ele veio para derrotar Satanás, para treinar um time e plantar a sua igreja. E foi isso que Jesus fez. E esse Cristo morreu em uma cruz, carregou os teus pecados. Então, se hoje você tem vivido uma vida tola, uma vida envolvida em futilidades, há perdão para você aqui. Confesse o seu pecado aqui essa manhã. A misericórdia de Deus para você aqui. Nós queremos avançar com o evangelho. Que evangelho, pregador? O evangelho que diz que nós somos pecadores, que nós nos afastamos de Deus, que nós viramos as costas para Deus. Mas esse mesmo evangelho diz que Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, ele veio até nós. Ele se simpatizou conosco. Ele nasceu como um bebê. Ele viveu, ele cresceu, ele curou, ele pregou, ele salvou, ele alimentou. E por fim ele morreu em uma cruz. E o sangue dele foi vertido por nós. Verteu pelos nossos pecados. E agora nesse grande nome, nesse nome que é sobre todo nome, existe salvação. Existe salvação para você. Existe avanço para a igreja. Existe restauração para a tua família. Existe misericórdia para você. Talvez você entrou aqui quebrado pelos teus pecados, quebrado pela maldade do teu coração. E você agora, você vê quanto você é mau. A boa notícia para você: Jesus é bom. Ele perdoa você. Ele resgata você. Ele levanta você. Ele tem misericórdia de você. Humilhe-se diante dele aqui. Volte-se a Jesus aqui. Se incline a Jesus aqui. Abra mão de quem você é. Se renda. Se renda. Existe graça de Deus. Existe um caminho de bênção para você seguir aqui. Você não precisa seguir um caminho de maldição. Você não precisa seguir um caminho de trevas. Jesus Cristo veio a esse mundo e isso faz toda a diferença. Nós vamos responder esse sermão de 3 formas. E calma, se você é pai e mãe, calma. Respira comigo. Você já vai buscar o seu Enzo. Quando nós começarmos a cantar, depois de orarmos, você busca o seu Enzo. Vá rápido, não demore não. As professoras estão ansiosas em ver o seu rosto. Nós responderemos esse sermão, calma, olha aqui para mim. Aqui. Nós vamos, em primeiro lugar, nós vamos cantar. Nós vamos cantar. Nós vamos cantar. Nós vamos louvar a Jesus. Nós cantaremos. Pô, esse louvor é lindo demais. Que igreja que você canta espelhos mágicos? É aqui? É aqui? Você vai cantar espelhos mágicos. Os homens e seus espelhos mágicos. Dum, dum, dum. Você vai cantar Jesus. Você vai cantar alto. Você vai cantar bonito. Feliz. Em segundo lugar, nós vamos ofertar ao Senhor. Nós seremos generosos. Olha só. Os pregadores que vão vir aqui, eles não cobraram nada de nós. Mas nós queremos dar uma oferta para eles. Cara, vai ser uma série de sermões premium. Ok? Final de semana agora nós temos Páscoa. O Everton está apavorado, porque as pessoas só ligam para o Everton nunca para saber como ele está. Só pedindo dinheiro. É só pedindo dinheiro. Tá?
Eu cheguei no dentista quinta-feira, sentei na frente do dentista e ele, então, Jackson, o que aconteceu? Eu olhei para ele assim, eu comecei a rir. Ele disse, por que você está rindo? Eu disse, não, porque a sua vida é igual à minha. Ninguém vem aqui perguntar como o senhor está, né? Ele, não. Eu disse para ele assim, para mim era uma profissão que era igual à minha. Era um mecânico. E ele, que profissão tu tem? Eu disse, eu sou pastor. Ninguém pergunta de como é que eu estou. Agora, mecânico, dentista e o Everton. As pessoas só procuram quando precisam de algo. O Everton, para quem não sabe, está visitando aqui, ele é o nosso pastor executivo. Ele lida das coisas da igreja. E as coisas envolvem dinheiro. Então nós precisamos ser generosos. Nós temos a Páscoa agora. Nós queremos ser generosos, receber as pessoas. Nós queremos nos alegrar com todos, comemorar a ressurreição de Jesus. É basicamente o Super Bowl do ano do cristão, é a Páscoa. Tá bom? Então é final de Copa do Mundo. Nós vamos ser generosos com nossas ofertas. Seremos generosos. Você vai ofertar, vai dizimar de forma alegre. Ali atrás nós temos máquina de cartão, você pode ofertar por crédito, por débito, ou no QR Code. Você vai ali atrás e você sinaliza com o aplicativo do seu celular e você pode doar, tá bom? Seja generoso, seja generoso. Em terceiro e último, nós vamos celebrar os sacramentos da ceia. O sacramento da ceia. Nós teremos 2 irmãos desse lado, mais 2 irmãos desse lado. E como fazemos há 10 anos na Vintage, nós vamos comer e beber de Jesus. Nós comeremos e beberemos de Jesus. Ou seja, você vai sair do seu banco. Você vai pegar o pão, vai mergulhar no cálice bronze, que tem vinho, ou no cálice dourado, que tem suco. E você vai comer e beber de Jesus. Faça isso em arrependimento. Faça isso pedindo perdão pelos seus pecados. Faça isso pedindo perdão pelas suas maldades. E Jesus Cristo vai abençoar você. É um meio de graça. Se exponha a esse meio de graça. Quando encerrar a oração e a banda começar a cantar, você fica de pé, canta junto, levante suas mãos e os pais busquem seus Enzos e suas Valentinas. Pai, obrigado pela tua igreja. Obrigado pelo teu povo. Encerramos mais uma série de sermões e o Senhor tem sido bondoso conosco. Eu peço que a tua palavra faça morada nesses corações. Eu peço que o Senhor transforme, que o Senhor levante, que o Senhor restaure, que o que foi pregado aqui não fique apenas aqui, mas que isso ecoe durante a semana, que isso faça uma obra na vida de todos os que estão aqui. Ó Deus, muito obrigado pela carta de Paulo a Tito. Muito obrigado pelo que aprendemos, pelo que estivemos envolvidos. Que essa semana de Páscoa, seja uma bomba, seja poderosa, Senhor. Que o Senhor possa fazer grandes obras nas nossas vidas. No santo, no bendito, no maravilhoso nome de Jesus. Muito obrigado. Ó Deus, que sexta-feira aqui, no culto da paixão, o Senhor possa se fazer presente. Nós tenhamos uma grande salvação de almas, uma grande colheita de almas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que na Páscoa nós possamos celebrar juntos a ressurreição de Jesus. Esteja conosco. Divino Espírito, esteja conosco, nos empodera essa semana, nos coloca de joelhos, que nós possamos orar, jejuar, buscar ao Senhor, sermos cheios do Teu Espírito Santo, no santo e no bendito nome de Jesus. Amém.